Então, seguindo essa definição que o Ben-Hur acabou de nos colocar, limite é o valor de y perto de um x e não no x. Então, se eu quiser o limite dessa função aqui, né, que está graficada, ela não está em tipo x² mais 7x, não, ela só está graficada. Eu quero o limite dessa função quando x tende a A. Você vai ver que o limite quando x tende a A, ele pode ser 1, né? Ele pode ser 1 ou ele pode ser 3. Então, eu escrevo assim, limite quando x tende a A pela esquerda da função f de x igual a 1. Limite quando x tende a A pela direita de f de x é igual a 3. Conclusão, né? Que o limite, quando x tende a A de f de x, ele não existe. Porque eles teriam que ser iguais para existir, e eles não são iguais. Aí, e qual que é o valor da função quando x igual a A? É 2. Então, f de A é igual a 2. Engraçado que o limite não existe e a função existe. Normalmente é o contrário na prática. E aqui, ó, o limite, quando x tende a A, é tudo igual, né? Aqui o limite é 1, né? E a função é 1. A única diferença do primeiro gráfico para o segundo é que aqui f de A é igual a 1. E que nesse terceiro aqui, f de A também não existe. Aqui não existe nem o limite, nem a função. E este aqui é para fechar, para entender bem, né? Aqui, ó, veja que existe o limite, porque tanto para o A- quanto para o A+, ele tende mais ou menos para o mesmo valor, né? Mais ou menos não, para o mesmo valor mesmo. Limite, quando x tende a A pela esquerda, de f de x é igual a 2. E o limite, quando x tende a A pela direita, também é igual a 2. Logo, o limite existe quando x tende a A. Limite quando x tende a A de f de x é igual a 2. O limite ou limite bilateral. Esses aqui são os laterais, né? Eu não falo monolateral, falo só lateral. E a função não existe, né? F de A, apesar do limite não existir, a função não existe. Nesse caso, os limites são iguaizinhos, os que estão aqui representados, e o f de A é igual a 3. Veja que o limite é 2, mas a função vale 3. E neste caso aqui, o caso mais lindo que existe, né, é quando o limite é o mesmo e o f de A é igual a 2. É a coisa mais linda, quando a função é igual ao limite. Aí não tem estresse nenhum. Não teria nem por que aprender limite, né? Porque é tudo a mesma coisa. Mas tem por que aprender limite, porque esses outros casos aqui não são incomuns. Os limites, eles podem dar um resultado infinito. Que coisa, né? Eles não existem sempre, né? O infinito é uma coisa que é complicada. A gente acaba dizendo que não existe, às vezes existe. Bom, no caso aqui da função 1 sobre x, se você colocar na calculadora 1 sobre 0, ela vai dizer que não existe, né? Por quê? Você pode começar dividindo assim 1 por 0,1, vai dar 10. Daí depois você cansa e divide 1 por 0,00001. Né? Aqui deu 10, então vai dar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Isso aqui vai dar 100.000. Opa, 100.000. Aí você é tentado a dizer que 1 sobre 0, né, vai dar infinito. Bom, você como é desconfiado, você vai pensar um pouco mais, desconfiado, desconfiada, né, você vai dividir 1 agora por 0, vou contar os zeros lá em cima, 0,0001. Com 10, 100,
1000, 10.000, 100.000. Só que você vai colocar um menos aqui na frente. E vai descobrir que vai dar menos 100.000. Bom, daí você vai descobrir que 1 dividido por 0, 0 menos, vai dar menos infinito. Assim como 1 dividido por 0 mais, vai dar mais infinito. Logo, 1 dividido por 0 pode variar de mais a menos infinito. Então, isso é uma grande indeterminação. Não é entre menos 2 e 2 que está variando entre mais infinito e menos infinito, né? Não tem como ter uma variação maior. Logo, o limite quando x tende a 0 não existe, porque quando x tende a 0 mais, dá mais infinito. Quando x tende a 0 menos, dá menos infinito. Se você for fazer o gráfico, né, você vai verificar, né, que quando x tende a 0 menos, ele vem para menos infinito. E quando x tende a 0 mais, pode pegar o mesmo gráfico, pega aqui, ó, ele vai para mais infinito. Quando x tende a 0, é essa assíntota. Não tem choro, meu amigo. Esse limite não existe. Então, limites infinitos são limites onde o limite tende a mais ou menos infinito, ou aos dois. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, esse gráfico aqui. Esse gráfico é o gráfico desta função. E quando x tende a A, ele pode vir tanto para menos infinito como para mais infinito. Aqui eu tenho, sempre que o denominador for 0, eu tenho uma assíntota. Sempre. Nesse caso aqui, eu tenho outra função, 1 sobre x menos a ao quadrado, né? Então, não importa o lado que tende, ele vai para mais infinito, sempre. Mas não deixa de ser uma assíntota, tá? Porque aqui 0 menos ao quadrado vai virar 0 mais. Qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Então, não tem estresse. A gente verificou que sempre que o denominador for 0, a função ela pode ir para menos ou mais infinito, ou pode ir para mais infinito, ou também pode ir para menos infinito, basta colocar um menos ali em cima dos dois lados. O fato é que quando o denominador for 0, eu tenho uma assíntota. Uma assíntota quer dizer que a função vai para mais ou menos infinito. E é assim que eu defino as assíntotas. Aqui eu tenho as definições, né? Quando basta um limite lateral para ter assíntota, tá? O limite não precisa ser bilateral, mesmo porque essa função aqui, o limite não existe em x igual a 0. Por quê? Porque um limite lateral dá menos infinito e outro limite lateral dá mais infinito. Mas para ser assíntota, o limite lateral tem que ir para o infinito, para mais ou para menos. Tá? Não importa se o bilateral não existe. Eu acho que esse exercício vai nos ajudar muito a compreender limites, de novo, e assíntotas. Então, para a função graficada, encontre qual que é o limite da função quando x tende a menos 2 pela esquerda. Ó. Então, menos 2 pela esquerda é aqui, um pouquinho antes, né? Um valor um pouquinho menor que menos 2. Daí você sobe aqui, ó, e você vai verificar que ele tende a... é 1. Tipo, fácil. Menos 2 pela esquerda é 1. Agora vamos fazer a B. A menos 2 pela direita. O menos 2 pela direita está aqui, ó. Aí você não pode subir, porque aqui não tem função, né? Não tem função, então você vai pegar a função aqui embaixo. Menos 2 pela direita. Aí você vai ver que vai dar menos 2. Vamos a C. Quando x tende a 0 pela esquerda, 0 pela esquerda é aqui, ó. Vai dar 0 mesmo. 0 pela direita, 0 pela direita. Opa, é um pouquinho para cá, né? 0 pela direita é aqui. É uma assíntota. É uma assíntota. Vai dar menos infinito. Eu até vou já escrever aqui, ó, que aqui é uma assíntota, né? Assíntota x igual a 0. Você não vai escrever assíntota x igual a 0 mais. Tá? Escreve assíntota x
igual a 0. Agora, quando for 4 pela esquerda aqui parece que ele cada vez aumenta, sobe e desce mais rápido, então é indeterminado. Esse limite não existe. Muitas vezes na engenharia você não precisa saber o valor, né? Você sabendo que ele não existe, mas ele varia entre 3 e 1 é suficiente. Mas rigorosamente a gente diz que ele não existe. Agora 4 pela direita, que é do lado de cá, um pouquinho mais do que 4, aqui a gente consegue ver que em 4 mais ele é uma assíntota, né? Posso escrever então, aqui eu tenho mais uma assíntota, né? Assíntota x igual, né? Poderia escrever 4 mais, mas x igual a 4 é a forma correta. Finalmente, ele pediu aqui as assíntotas verticais. As assíntotas verticais são x igual a 0, né? E x igual a 4. Né? O valor desse aqui deu mais infinito, não coloquei aqui. O que vai para menos infinito, mais infinito, e basta ser lateral, tá? Agora eu vou colocar aqui um 4 mais, só para mostrar que é lateral, né? E aqui é 0 mais. Tá? 4 mais e 0 mais, só para mostrar que o limite é apenas de um lado. Basta ser de um lado para ser assim. E aqui no próximo slide nós temos as respostas, né? Então vejam o último, ó. X igual a 0, que é o eixo Y, e a linha x igual a 4 são assíntotas verticais do gráfico de f. E aqui eu tenho todas as demais respostas. O próximo passo da nossa aula, ele finalmente vai chegar em calcular limites, né? E não só vê-los intuitivamente. Eu acho que é a parte mais legal. E não é difícil de entender. Por exemplo, aqui, ó, se você imagine que k fosse 2, qual que é o limite quando x tende a um número, por exemplo, que seja 7, né, do número 2? Isso aqui é óbvio que é 2, não tem estresse. Qual que é o limite de x quando x tende a A, né? Então você tem a função y igual a x. Qual que é o limite de x quando x tende a 7? Claro que é 7. Esses são fáceis, né? Esse aqui você já sabe também, né? Quando x tende a 0 menos, vai dar menos infinito. Quando x tende a 0 mais, é mais infinito. Acabamos de ver. E aqui eu tenho uns exercícios que vocês vão fazer em casa. Isso aqui é muito fácil, né? Não tem estresse algum. Acabamos de fazer os exemplos. Aqui os teoremas são fáceis de serem memorizados, né? E a soma de duas funções, né? O limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites, né? Isso é bastante fácil, né? Todos esses aqui são óbvios, né? Não há o que decorar. Vocês dão uma olhadinha aí, vocês vão entender tudo bastante fácil. O exercício também é bastante simples. Encontre o limite dessa função quando x tende a 5. Você simplesmente substitui 5 aqui, ó, e encontrou 8. É igual a calcular a função, por enquanto. Ainda não apareceram os pepinos. Encontre o limite aqui quando x tende a 2, basta substituir x igual a 2, né? Menos 44, molezinha. Agora o buraco é mais embaixo, não se assustem com o tamanho do slide, né? Eu vou fazer essa letra A, vamos ver se tem alguma coisa em branco, pro lado de cá não tem. Tá? Então eu vou fazer essa letra A, depois a letra B, depois a letra C. Na letra A, ele quer saber esse limite quando x tende a 4 mais. É 4 pela direita. Você já vai ver que aqui você vai ter um 0, você pode ter uma assíntota. Então aqui eu vou ter que pensar mais. Limite quando x tende a 4 mais. Naturalmente eu vou fazer para 4 mais, para 4 menos e depois para saber para 4, né? De 2 menos x sobre x menos 4. X mais 2. Aqui eu percebo que se eu substituir 4, que é o que eu faria, né? Um pouquinho menos do que 4, né? Só aqui que vai interessar esse um pouquinho menos, porque no outro você pode botar 4, vai ficar menos 2, dividido por aqui vai ficar 6, né?
O lado de cá que é o complicado. Eu coloco um pouco menos do que 4, então vai ficar tipo 3,9 menos 4, né? Vai dar 0 menos. 0 menos. Bom, eu tenho... Isso aqui, menos 2/6, né? É um número negativo. Um número negativo dividido por 0 menos, para mim fica claro quanto que dá, né? Um número, você pode colocar aqui, ó, menos 2/6, não importa quanto que isso seja, dividido por 0 menos, né? Qualquer número dividido por 0 menos, se ele for negativo, vai dar mais infinito. Então, eu sei que esse limite aqui vai dar mais infinito. Agora eu vou resolver o outro limite. Na verdade, eu fiz a letra B e não a letra A, tá? Porque eu fiz a 4 menos, depois eu tenho que fazer a 4 mais. Vamos fazer agora para 4 mais? Vamos para 4 mais. Então, aqui vai ser 4,1 menos 4, que vai dar menos 2, dividido por 0 mais, vezes 6. Isso vai dar menos 2/6, dividido por 0 mais. Esse aqui vai dar menos infinito. Então, esse primeiro aqui, esse primeiro vai dar menos infinito, né? Esse primeiro aqui vai dar menos infinito e esse segundo vai dar mais infinito. Tá? Quando tende a 4 menos, dá mais infinito. Quando tende a 4 mais, dá menos infinito. E esse aqui, naturalmente, não existe, porque os laterais deram diferentes. Eu só sei que em 4 tem uma assíntota. Muito bem, vamos limpar esse slide para ficar menos bagunçado. Então, menos infinito, mais infinito, e não existe. Agora eu vou fazer uma reta aqui, ó, a reta dos números reais, onde eu evidencio bem os números menos 2, 2 e 4, né? Por quê? 4 por razões óbvias. Quando eu tenho 4, eu tenho uma assíntota, eu tenho o denominador 0. Né? Quando eu tenho menos 2, eu tenho o denominador 0. Então, esses dois aqui já por razões óbvias. E o 2 é quando a função dá 0, lá em cima, né? Legal. E eu vou fazer um joguinho de sinais. Quando o x for menor do que menos 2, né? Então, pensa assim, ó. Eu tenho a função 2 menos x sobre x menos 4, x mais 2. Quando x for menor do que menos 2, pensa aí, menos 100. Menos 100. Esse cara aqui vai dar positivo, né? Porque é 2 mais 100, vai dar positivo. Esse aqui vai dar negativo. E esse vai dar negativo. O resultado da composição desses três sinais dá positivo. Então, você faz positivo, positivo, positivo. Agora, você vai fazer a mesma coisa quando x estiver entre menos 2 e 2. Né? Escolhe x igual a 0, né? X igual a 0, é bem fácil. Então, se pensa em x igual a 0, isso aqui vai dar negativo quando x igual a 0. Esse aqui vai dar negativo. E esse aqui vai dar positivo. Bom, x igual a 0, esse dá negativo. Esse dá negativo, esse dá positivo. A composição desses três sinais aqui dá positivo, né? Menos com mais dá positivo. A função é positiva. Né? Estranho que aqui eu coloquei negativo. Eu vou ter que dar uma pensada aqui de novo. Esse x igual a 0. Ah, isso aqui dá positivo, x igual a 0. X igual a 0 vai ficar só o 2. Né? Então é positivo, negativo, positivo, que dá negativo. Ok. Então tá certo esse menos, menos, menos aqui. O menos, menos, menos. Agora, x entre 2 e 4, eu vou pegar um 3, que fica mais fácil. Vou fazer aqui do lado, ele não me deixa mais apagar. 2 menos x, x menos 4, x mais 2. Vou pegar um número aqui no meio, só para ver se vai dar positivo mesmo. Se x for 3, esse cara aqui vai dar negativo.
Se x for 3, esse cara dá negativo e esse dá positivo, logo a composição da positiva está certa. Positivo, positivo. E agora para x maior do que 4, né, pega infinito, né? Então esse vai dar negativo, esse vai dar positivo e esse vai dar positivo, então a composição dá negativo, está certo. Aqui eu só fiz uma análise de sinais, né? Só para verificar exatamente aqui nesse ponto 4, que é onde nós tiramos o limite, né? O que acontece? Aqui a função vai para mais infinito, né? Porque ela é positiva, e aqui ela vem do menos infinito, né? E aqui no 4 eu tenho uma assíntota do gráfico. Só para conferir com aqueles limites que nós encontramos mais e menos infinito. E se eu fizer o gráfico, eu vou verificar realmente aqui no 4, ó. Aqui no 4, por 4 menos, ele vai para o mais infinito, né? E do 4 mais, ele vem do menos infinito. Opa, menos, né? E aqui mais infinito. E aqui os limites, de novo, calculados. E agora vamos calcular limites, né? Essa aqui ficou bastante comprida, né? Acho que nós passamos do limite a fazer essa análise dos sinais. Vamos fazer essa daqui para ver se a gente esclarece mais ainda. Esse já é um limite não fácil, essa letra A aqui, ó, porque vai dar um zero aqui embaixo. Pode ser que levar para o infinito, pode ser que não. A gente vai ter que fazer as contas. Vamos fazer a letra A. Então, eu tenho o limite, quando x tende a 3, né, de tudo aquilo ali, eu só vou colocar embaixo x menos 3. E em cima, eu não vou copiar, eu vou fatorar. Quem não sabe fazer soma e produto é um ótimo momento para aprender. Então, o produto, né? Sempre quando aqui está 1, né? Ou se tiver outro número também dá certo, tá? Você pega este e divide por esse, né? Então, aqui vai ser 9 dividido por 1, né? O x', vezes o x duas linhas, vai ter que dar 9 dividido por 1. E o x' mais o x duas linhas vai ter que dar igual a esse com sinal trocado sempre, então vai ser 6 dividido por 1. 6 dividido por 1. Então, 3 e 3. 3 e 3, né? São dois números que, multiplicados, né? x' vezes x duas linhas, dão 9, somados dão 6. E aqui eu escrevo x menos x', x menos x duas linhas. Corta esse com esse, né? E ficou o limite, né? Aquele limite igual a esse limite. Agora você pode substituir, vai dar zero. Olha só, aquele limite que eu achava que ia para infinito, deu zero. Posso também fazer o gráfico, né, para verificar se vai dar zero. Eu acho que isso seria legal, porque é difícil de engolir que isso vai dar zero. Digitada a minha função, vamos agora fazer o gráfico dela e verificar se ela dá zero mesmo. Era quando x tendia a quanto? A 3, né? Olha, quando x tende a 3, legal. E agora eu vou ver, olha, aqui no 3 não é que ela dá zero mesmo? Não é que a função dá zero, ela tende a zero. Vamos fazer o zoom ali pertinho. Eu vou fazer de 2 até 4. Olha aqui, ó, ela não existe ali mesmo, ela tem um pontinho aberto. Porque em x igual a 3 ela não existe, ela tende a zero. Muito bem, vamos fazer a B. 2x mais 8 dividido pelo denominador aqui. Eu vou fazer soma e produto já aqui. Poderia fazer delta, né? Quem não gosta de soma e produto, se sente inseguro, né? Faz o delta, ou até faz os dois, né? Para garantir. O produto é menos 12 e a soma é menos 1. É sempre esse com sinal trocado dividido pelo primeiro lá da frente. 3 e 4 parece bom, né? 3 e 4, só que menos 4, né? Porque dá menos 12, 3 menos 4, menos 1. Então, a letra B vai ficar assim, limite, quando x tende a 4, de 2x menos 8. Eu já vou fazer assim, 2x mais 4, né? 2x mais 8, não menos 8. Dividido por x menos 3, x menos menos 4, que é x mais 4. Agora ficou fácil, né? Corta esse com esse.
Você pode substituir agora o x igual a 4, né? Vai ficar 2 dividido por 1, que é igual a 2. E quando x tende a menos 4, essa função vai tender a 2. A função não existe em x igual a menos 4. Eu acho que aqui é x igual a menos 4, não? Aqui houve um engano, é menos 4. Então aqui vai ser menos 7, né? Menos 2 sétimos. A função tende a menos 2 sétimos. E não a... E a função, ela não existe. Ela tende a menos 2 sétimos. Vocês podem fazer o gráfico depois no GeoGebra, Excel, onde for. Vamos fazer o C. O C parece mais difícil ainda. Eu vou ter que fazer soma e produto embaixo e em cima. Então, ou delta, né? Nem sempre soma e produto é tão fácil. Só quando são inteiros, né? Funciona sempre, mas vislumbrar que não é tão fácil. Embaixo vai ser 25 e 10, em cima vai ser menos 10 e 3. 5 vezes 2, 10, beleza. Não está tão fácil aqui já, ó. O que é aqui? 3 vezes 3, 9, não. Em cima eu já me lasquei tudo. Embaixo, 5 vezes... embaixo ficou fácil, 5 e 5. E em cima vamos pensar mais um pouquinho. 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos... 5 e menos 2, né? 5 e menos 2, né? Dá menos 10 e 3. Legal, legal. Então vai ficar o limite, quando x tende a 5, de x menos 5. Eu nem testei antes, né? Eu poderia testar para ver se ia dar zero o denominador, porque se não desse zero, era só substituir, né? Fui bastante mamute já achando que dava, né? Por sorte deu. E aqui, x menos 2. E em cima embaixo, x menos 5, né? X menos x', x menos x'. Agora eu vou cortar esse com esse e eu não fui feliz mesmo assim, porque se eu substituir x igual a 5, vai dar zero no denominador. Então, como eu faço? Eu faço quando x tende a 5 mais e 5 menos. Então, vou fazer isso, limite, quando x tende a 5 menos, de x mais 2, dividido por x menos 5. Isso aqui vai dar 7, dividido por, pensa aqui 4,9 menos 5, vai dar 0 menos, isso vai dar menos infinito. Agora eu vou fazer o limite quando x tende a 5 mais, de x mais 2 sobre x menos 5, isso vai dar 7 sobre 0 mais, que é igual a mais infinito. Bom, logo o limite não existe. Prof, Sim. ali não era para ser tipo menos infinito por causa do zero positivo? Tinha falado alguma coisa antes que quando dava embaixo ali, né, negativo ou positivo, o infinito mudava, né, também o sinal. Tá, então, aqui é menos infinito. Ó. 7 sobre 0 menos. Que seria como se fosse 7 sobre menos 0,1, né? Sim. Isso aqui dá menos 70. E o de baixo é 7 sobre mais 0,1, que dá mais 70. Porque eu tinha notado aqui que quando fosse o Zero resultado. positivo. Tá. É que o número aqui em cima era negativo antes, por isso que você anotou isso. Ah, bom. Era o caso aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui para trás, acho que nós tínhamos um caso desses. Tinha dois casos assim ali, daí eu tinha anotado, mas eu anotei errado, então. Mas é porque o numerador era negativo, tá? E se fosse, por exemplo, aqui, menos 7, né? Daí aqui daria mais infinito e aqui daria menos infinito. Mas é sempre o jogo de sinais, tá? É o Benhur que me pediu? Isso. Isso. É sempre o jogo de sinais, Benhur, que importa, tá? Então, sempre a divisão de sinais. Acho que ficou bem claro agora, né? Ficou. Legal.
E aqui eu tenho os mesmos exercícios, podem ver, né? Só que resolvidos. Então, o primeiro deu 0, o segundo menos 2/7 e o terceiro não existe. Tenho a impressão, não tenho certeza, que nós já fizemos isso na aula passada, mas não aqui nesse slide. Eu vou voltar rapidamente, não é para ficar tonto, tá? Nesse limite aqui, ó, quando a gente fez na aula passada, foi um dos primeiros. Falei, não pode ficar tonto. Vou voltar aqui, ó. Esse aqui, ó. É o mesmo limite, só que nós vimos ele apenas intuitivamente, né? Chegando perto do 0, nós aprendemos que, apesar da função, chegando perto do 1, né? Apesar da função não existir em 1, o limite existia, que conforme nós nos aproximávamos de 1, o limite se aproxima de 2. Apesar da função não existir em 1. Bom, mas isso a gente viu no gráfico, a gente fez no Excel, né? Aproximou de 1, né? E em 1 não existe, mas perto de 1, chega perto de 2. E nos limitamos a isso. Agora nós vamos calcular. Então, vou pegar essa mesma função lá do passado e vou calcular esse limite com as técnicas que eu já tenho hoje. Eu vou fazer o limite quando x tende a 1, x menos 1, raiz de x menos 1. Como é que eu me livro desse problema? Não tem uma regra fácil, né? Mas normalmente quando você tem raiz, você tem que se livrar dessa raiz, você multiplica pelo conjugado, né? Ou seja, você tem que se lembrar de uma regra básica de produtos notáveis, que isso aqui é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Porque os termos A vezes B se cancelam. Bom, e com esse pensamento bem firme, você vai multiplicar tudo isso aqui por 1, da seguinte forma: a raiz de x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Você não fez nada, né? Continuando, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 1, em cima você tem um pipinaço, né? Mas deixa, eu não vou nem aplicar distributiva, às vezes é bom ser preguiçoso aqui, porque dá para cortar, né? Ele já fica fatorado. E aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1. E olha, se você tivesse aplicado a distributiva, você não ia ter essa alegria aqui de poder cortar esse com esse. Agora você pode substituir x igual a 1. E você vai ficar com raiz de 1 menos 1, que vai dar... O seu Ângelo aqui, ele fez uma bobagem sem tamanho, ó. Aqui era mais, ó. Era mais, senão você nem poderia dizer que era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui é mais também. Agora você pode substituir o x igual a 1, né, e você vai encontrar 2. E de fato, conforme x se aproxima de 1, a função se aproxima de 2. Luca, Isaac, Evandro, Flávia, Bárbara, Daniel, vocês entenderam aqui que eu cometi esse engano aqui, que aqui tinha que ser mais e não menos, né? Porque senão eu não consigo aplicar aquela propriedade do A mais B, que multiplica A menos B, igual a A quadrado menos B ao quadrado. Agora eu vou fazer esse aqui mais lentamente, tá? Porque esse é um pouco mais difícil. E às vezes os mais difíceis são melhores para entender. Seja essa função definida em partes, né? Quando x menor do que 2, você tem uma função. Então, aqui está o gráfico até representado, né? Quando x menor do que 2, né? Aqui está o limite. Não é assim, então eu vou colocar setas, então, né? Então, existe uma função para cá, né?
Aqui para a esquerda, a função vale 1 sobre x mais 2. Mas não pega o menos 2, tá? Eu vou desenhar até uma bola aberta aqui, um quadrado aberto aqui, ó, que seja um quadrado aberto. Para a direita também não pega o menos 2, ó, o menos 2 não funciona para nenhuma das duas funções, simplesmente não existe função em x igual a menos 2. Aqui é x quadrado menos 5. Entre menos 2 e 3, aí pega o 3, inclusive o 3, né? Vou desenhar uma bola fechada. É o x quadrado menos 5. E para x maior do que 3 é a raiz de x mais 3. Eu vou fazer em outra cor, porque daí é a bola aberta aqui, que não vale a última função, né? Aqui é raiz quadrada de x mais 13. Bom, para cada pedacinho eu tenho uma função. Qual que é o limite da função, né? Quando x tende a menos 2? Bom, quando x tende a menos 2, que sem vergonha, ó, eu vou ter que usar essas duas funções, né? Porque é um pouquinho menor que menos 2 e eu uso essa, né? Aqui ele vai até 2 menos. E para 2 mais, usa essa outra função. Então, vou ter que calcular os dois limites e verificar se eles são iguais. Então, primeiro, limite, né, de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, 2 negativo pela esquerda, menos 2 menos. Que confuso, né? Menos 2 menos. Eu pego essa função aqui, porque 2 menos ainda está do lado de cá. Apesar de não ter o igual, né? O 2 menos está do lado de cá. Então, o f de x, quando vale menos 2 menos, é 1 sobre x mais 2. Se eu substituir menos 2 menos, é como se fosse menos 2,1, né? Isso aqui vai ficar 1 dividido por 0 menos, que vai dar menos infinito. Legal. E eu consigo ver isso também, né? Eu consigo ver que ela vai aqui, ó, para menos infinito. Sim. Né? Quando ela vai aqui, ó, quando tende a 2, né? Vai para menos infinito. Bom, vou fazer para 2 mais, né? Para ver se vai para menos infinito também. Quando x tende a menos 2 mais, aí eu pego essa outra função, x quadrado menos 5. Isto vai dar 4, né? 4 menos 5, que é igual a menos 1. E, de fato, se eu olhar para a função, quando vai dar 2 mais, né? Ela tende a menos 1. Ela tende a menos 1. Ocorre que o limite, quando x tende a menos 2, não existe, porque eles deram diferentes. Então, limite, quando x tende a menos 2, ele não existe. Tá, e quando ele tende a 0? Bom, vamos fazer quando ele tende a 0 agora. Acho que não vou nem precisar apagar nada, vai caber. Quando x tende a 0, é só olhar aqui, ó, eu pego qual função? É só essa daqui, ó. Quando x tende a 0 é aqui, ó. Não tem estresse. Então, o limite, quando x tende a 0 de f de x, e o f de x que eu pego é x quadrado menos 5. É 0 menos 5, que é menos 5. Esse é o limite mais fácil que tem, né? Eu não preciso trabalhar ele, né? Onde o limite é igual à função, né? Quando x igual a 0, né? Dá menos 5. Não tem estresse algum. Menos 5. Nem precisei calcular os limites laterais, nada disso. Claro que se eu colocar 5, se eu colocar 0 menos ou 0 mais, vai dar menos 5 igual. E quando x tende a 3? Quando x tende a 3, certamente vai ser um pepino. Não ia ter 3 fáceis aí para nós, não. O mundo não é tão fácil assim, né?
Quando x tende a 3, então 3 mais é essa função aqui de baixo, né? Aqui eu pego 3 mais, né? E a outra eu pego 3 menos. Então vamos lá. Limite, quando x tende a 3 menos da função, vou pegar a função de cima, a função de cima é x² menos 5. 3 menos ao quadrado, né? Então você pode pegar 2,9 ao quadrado. Menos 5, bom, como não é denominador nem nada, eu vou pegar o 3 mesmo. Isso aí vai dar 9 menos 5, é igual a 4. Agora o limite da função quando x tende a 3 pela direita. Quando tende a 3 pela direita, né, é essa outra função aqui que é raiz de x mais 13. Não vejo mal nenhum aqui, não tem denominador, não tem raiz negativa, então 3 mais 13 é 16, raiz de 16, que é igual a 4. Olha só, esse limite existe. Ele existe porque o resultado deu igual para 3 mais e para 3 menos, logo em 3 existe, né? E esse limite vale 4. Você pode observar isso no gráfico também, que quando x igual a 3, né, não importa se é 3 menos ou 3 mais, se é um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, ele vai tender a 4. E isso é verdadeiro também. Essa aqui eu acho que deu para dar uma boa clareada, né, na questão de cálculo de limites e também de entendimento. Sim, legal, Benhor. Júlia, Flávia, Ana Júlia, Evandro. Tá. Legal, legal. Aqui vocês também têm todos eles resolvidos no próximo slide. Então, quando for estudar em casa, fica mais fácil. O limites no infinito, necessariamente o resultado deles não é infinito. Né? Quer dizer que o x vale infinito, né? Limites infinitos são aqueles onde o y dá infinito. Limites no infinito é quando o local do limite é o infinito, que é o x é o infinito. O y não precisa ser infinito. Pode, mas não precisa. Né? Por exemplo, aquela mesma funçãozinha 1 sobre x, se x tender a infinito, o y vai para 0. Então, tanto faz se é menos ou mais infinito. Então, veja que o infinito está aqui longe, o menos infinito está aqui longe, o mais infinito está aqui longe. Engraçado que isso aqui também é uma assíntota, se você, né? Pensa comigo. Ele tende a 0, né? Por aqui, né? Eu posso até dizer tende a 0 mais, né? Poderia, se eu sou bem chato, digo que aqui tende a 0 mais e aqui tende a 0 menos, né? Mas é verdade, é uma outra assíntota. Só que isso aqui é uma assíntota horizontal. E antes nós tínhamos visto quando x tende a 0, o limite dava infinito. O y dava infinito. Agora o valor do limite, veja que deu até 0, né? Quando x tende ao infinito, o y tende a 0. Isso é muito louco, né? Outros limites interessantes são, por exemplo, o da tangente inversa. O que é tangente inversa, né? Vamos tentar lembrar o que é tangente primeiro. Se você tem um triângulo retângulo, vamos agora para o tempo do Pitágoras, nem do Zaqueu, nem do Malaquias. Né? Eu tenho aqui, e aqui o ângulo. A tangente, né? Ao invés de, vamos chamar de x esse ângulo. Né? A tangente de x é o cateto oposto a x sobre o cateto adjacente. Legal. É esse comprimento por esse. Se você pegar o círculo trigonométrico, não é nada diferente. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico. Aqui nós medimos os senos, aqui os cossenos. Você já vai ver o triângulo aí também. Tem um triângulo perdido aí já. E aqui as tangentes. Aqui nesse roxinho é as tangentes.
Cadê o triângulo? O triângulo está aqui, ó. Fica fácil de ver que esse comprimento mais grosso é a tangente desse ângulo x, porque o raio desse círculo é 1, né? Então é cateto oposto sobre 1. Então aqui é simplesmente só o cateto oposto, essa é a tangente. E aqui você consegue ver que a tangente de 89 é um número muito grande. A tangente de 89 ou de 80 é um número muito grande. A tangente de 90, você não sabe se é mais infinito ou se é menos infinito, porque a tangente, né, a tangente de um número um pouquinho maior do que 80, de 90, né, ela é negativa, ela vem para o número aqui embaixo. Então, a de 90 ela é indeterminada. Você sabe que a tangente de 90 menos, né, de 90 graus menos, né, ou seja, 89, ela é mais infinito. E a tangente de 90 graus mais, ela é menos infinito. Agora, a de 90 é indeterminada. Existe uma função chamada arco tangente, ou tangente inversa. Então, o y aqui, né, ele é a tangente inversa, né? É o ângulo cuja tangente dá o número que está aqui embaixo. Se você tende a mais infinito, né, o arco tangente vai dar 90 graus. Se você tende a menos infinito, o arco tangente dá menos 90 graus. É isso. Tá? E não tem como você sair dessas duas assíntotas, né? A função arco tangente, aqui não é tangente, é arco cuja tangente, faltou menos 1. Né? Eu posso escrever tangente menos 1, eu posso escrever atan, como as calculadoras têm, eu posso escrever arctan também. São as três formas mais comuns. E claro que o ângulo cuja tangente dá zero é zero. Esse é o gráfico, duas assíntotas, beleza, só para aprender um pouquinho de assíntotas. Então, no infinito, esse não tende a zero, como 1 sobre x. Ele tende a mais ou menos π sobre 2, né? Mais infinito e menos infinito. Existem mais números doidos, né, quando x tende ao infinito. Isso é muito louco, né? Eu nunca me esqueço quando eu achava que 1 na infinito era 1, né? Isso aqui é 1. Apesar de parecer óbvio, está errado. Prova disso é esse cara aqui, ó. 1 mais 1 sobre x elevado na x, quando x tende ao infinito, né? Então, o mamutinho, ele vem assim, ó. Ele faz 1 mais 1 sobre infinito, daí ele pensa, isso aqui dá zero. Né? E daí ele leva tudo isso aqui no infinito. Dá 1 no infinito, que é 1. Está errado. Eu vou fazer o gráfico dessa função. Claro que eu não vou fazer de menos infinito a mais infinito, mas eu vou fazer, na verdade esse gráfico já está feito, de menos 5 a mais 5. Tá? Não há necessidade de eu. Vocês acreditem que esse é o gráfico. Então, imagine que aqui seja menos infinito. Você pode colocar valores bem menores aqui, que vai tender a essa assíntota, e aqui mais infinito. Você vai descobrir que o valor que você vai chegar vai ser mais ou menos de 2,7. Esse número ele é tão bonito que foi dado uma letra para ele, né? Que é a letra E. Tá? O E, na verdade, é calculado assim, é 1 mais 1 sobre o número grande elevado num número grandão. Sempre vai dar 2,7. Pode fazer o teste na calculadora. A menos que você use um número tão grande que a calculadora ou o computador não seja capaz de processar esse número, porque os computadores também têm uma capacidade limite de processamento. Isso é muito doido, tá? Não é muito diferente de ter fé, né? Mas acontece. Agora eu tenho coisas mais fáceis, né? Vamos trabalhar com coisas mais mundanas. X elevado na n quando x tende a infinito. É claro que vai para o infinito, né? Então, y igual a x, quando x vai para o infinito, y vai para o infinito. Quando x vai para menos infinito, y vai para menos infinito. X quadrado
quando x vai para menos infinito, y vai para infinito também, porque menos infinito ao quadrado é infinito. Ao cubo, existe o negativo e na quarta não existe o negativo. Fica fácil de entender pelos gráficos, que quando x vai para infinito, o y vai para mais ou menos infinito, dependendo se o expoente é par ou ímpar. E se eu tivesse que calcular um limite, por exemplo, aqui, eu tenho que calcular esse limite quando x tende ao infinito. Porque, 7 vezes infinito na quinta é óbvio que é infinito, É óbvio. Daí o cara vai pensar, bom, esse primeiro pedaço vai dar mais infinito, mas o segundo, por sorte, é ao cubo. Isso aqui vai dar menos infinito, mais infinito, opa, continua mais infinito, beleza? Infinito mais infinito é infinito. Esse segundo pedaço ferrou, dá menos infinito. A única coisa que eu não vou me preocupar é com 9, que qualquer mais infinito, menos infinito, com 9 não faz nada. Agora, 2 infinito, menos infinito dá infinito. Não dá para brincar. Se até 1 no infinito é louco, eu não posso estar somando, diminuindo. Somando 2 infinitos eu posso, é óbvio que vai dar mais infinito, mas infinito menos infinito eu não sei quanto dá, não posso dizer que dá 0. Eu vou raciocinar um pouco mais, para isso eu vou puxar minha calculadora aqui, para ver se eu consigo chegar no raciocínio melhor. E talvez até um raciocínio gráfico me ajude. Eu vou fazer um gráfico. Eu vou fazer o gráfico de 7 vezes x na quinta, só de 7 vezes x na quinta. Depois só de menos 4x ao cubo. Depois de 2x. De menos 9 eu não preciso fazer, Não vou fazer porque menos 9 é muito... Bom, passa, vai que... Menos 9. E agora eu vou colocar o x aqui. Eu quero, quando x tende a menos infinito, eu já fiz tipo de menos infinito a mais infinito. Eu até vou fazer o meu infinito, eu vou ser mais bonzinho, eu vou fazer o meu infinito ser o número 2 só. O que eu percebo aqui? Que este gráfico de 7x na quinta, tanto para mais infinito como para menos infinito, e olha que eu só estou no número 2 ainda, ele é muito maior do que o restante. Ele é muito maior do que o restante. Isso eu vou perceber ainda de maneira mais fácil agora. Eu vou fazer ainda 7x agora eu vou fazer 7x na quinta, menos 4x ao cubo. Vou fazer o gráfico completo. Acho que vai ficar melhor ainda. Menos 2x, menos 9. O restante aqui eu vou eliminar. Então eu fiz o gráfico completo, que é o preto. E o gráfico só do primeiro termo, que seria o infinito elevado na quinta, que eu acho que é o maior número, E vou fazer de menos 10 a 10. Vou chegar mais perto do infinito. E vejam como que, para números grandes, só 7x da quinta já representa bem tudo isso aqui. Imagine se eu colocasse de menos 100 a 100. Agora é que eu não vejo diferença mesmo. Imagina no infinito. Bom, então, a gente, como bom preguiçoso que é, a gente vai dizer, olha, lá no infinito, eu não vou fazer conta com isso aqui. Para quê? É a mesma coisa. Eu fazer o limite de 7x na quinta só chega. E 7x na quinta dá mais infinito. Dá menos infinito, ô cabeçudo. Dá menos infinito porque tende a menos infinito, Então, só faz de 7x na quinta e está resolvido o teu problema. Você conseguiu também verificar, claro que você não necessariamente não fez, você sabe que quando vai para o infinito, o 7x na quinta vai para o infinito, bem como toda essa função vai para o mesmo lugar, vai para o infinito. E quando é menos infinito, vai para o menos infinito, que é o nosso caso. Foi para o menos infinito. A mesma coisa para esse outro caso aqui, Vou dar uma de preguiçoso,
Isso só vale quando x tende ao infinito. Quando x tende a qualquer outro valor, né, não vale. Ou quando x tende a um valor grande, isso vale. Acima de 10, né, a gente já viu que parece que sempre vale, né? Mas vamos ficar só com o infinito. Quando tende a menos infinito, isso aqui vai dar menos 4 vezes menos infinito na oitava, né? Que na oitava é o número par. Isso aqui vai dar menos infinito também, né? Porque vai ficar menos 4 vezes mais infinito, né? Que vai dar menos infinito, né? Moleza, só pega o de maior grau. Ai, aqui já não é mais tão moleza, ó. Já não é mais tão moleza, porque tem uma divisão. Mas eu sei que um número dividido por infinito dá zero, sempre. Então, mas aqui não está tão fácil. Bom, vamos tornar fácil. Limite quando x tende a mais infinito. Eu vou dar uma de malandro, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir em cima por x e embaixo por x. 3x mais 5, dividido por x. E se eu dividir, tem que fazer a mesma coisa, senão estou alterando a expressão, né? Dividido por x. Parece que eu compliquei, mas não. Agora, 3x dividido por x dá 3. 5 dividido por x dá 5 sobre x. Aqui embaixo vai ficar 6 menos 8 sobre x. E qual que é a vantagem? Parece que só complicou? Não, senhor, não complicou não. Pensa agora aqui, ó, quando x tende ao infinito, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Só sobrou 3 sextos, né? 3 sextos, que se eu dividir por 3 em cima e embaixo, que eu posso, vai dar 1 meio. E pode ser mais ou menos infinito, né? Não vale só por mais, porque dividido por mais ou menos infinito vai dar zero de qualquer maneira. Poxa, que legal. Agora vamos calcular desse aqui também. Agora, eu divido, será que por x ao cubo ou por x quadrado? Eu vou tentar, né? Eu acho que se eu dividir por x ao cubo... Vamos tentar? Vamos tentar por x ao cubo. Limite quando x tende a menos infinito. Se não der certo, a gente volta, né? Então, se eu dividir por x ao cubo, aqui em cima vai ficar 4 sobre x. Obviamente vai dar zero, né? Menos sobre x ao cubo, 1 sobre x quadrado, que obviamente vai dar zero. Então, tem o zero menos zero em cima. Eu digo que o limite dá zero, já me pareceu uma coisa estranha, mas vou continuar. Aqui vai ficar 2 menos 5 sobre x ao cubo. Se eu substituir menos infinito, esse vai dar zero, esse vai dar zero, zero, zero. Esse vai dar zero, isso aqui vai ficar 0 sobre 2, que é igual a zero. Legal! Parece que deu certo. Eu vou dividir em cima e embaixo por x quadrado, para ver se eu consigo resolver também. Limite, quando x tende a menos infinito, agora por x quadrado, daí vai ficar 4 menos 1 sobre x. Aqui vai ficar... não vai poder ser por x quadrado, porque senão aqui vai ficar 2x menos 5 sobre x quadrado. Vamos ver se dá certo também. Esse dá zero, esse dá zero, né? Então, isso aqui vai dar o limite, quando x tende a menos infinito, de 4 sobre 2x menos 5. E vai dar certo também, tá? Porque esse 2x menos 5 aqui, ó, ele vai ficar 2 vezes menos infinito, que vai dar menos infinito, né? Menos infinito menos 5 continua menos infinito. Podia ser até mais 5, que continuava menos infinito. 4 dividido por menos infinito, 0. Também dá certo. Das duas maneiras dá certo. E é claro que você consegue ver também, só olhando para esse limite, quer ver? Ó, só na malandragem, né? Veja que quando x tende a infinito...
esse número aqui, ó, ele vai ser bem maior do que o número de cima, porque ele é o cubo. Tá? Então, um número dividido por um número bem maior sempre tende a zero. Então, só na malandragem daria para saber também. Bom, vamos tentar esse B aqui, ó, né? Para cá é a resolução. Porque ali em cima não ficou 2 menos 5. Veja bem, era 2x ao cubo que você tinha, né? Então, 2x ao cubo dividido por x quadrado vai dar 2x. Ótima pergunta, Jorge. Ótima pergunta, porque se tu fica com isso na cabeça aqui, você enlouquece. Né? Valeu. Georgia, você é daquelas quietinhas, mas sempre tá atenta, é? Mais o 5 sobre x quadrado fica zero. Deixa eu ver o que está escrito aqui, sim. Ah, fica zero sim, porque é 5 dividido por infinito ao quadrado. Fica zero, isso aí. Mas aí ali o professor colocou 2x menos 5. Essa parte ali que eu não entendi. 4 dividido por 2x menos 5. Ah, porque eu fiz errado. É zero. Ah, tá. É que aí eu fiquei confusa porque ali no exemplo de cima ficou só 2. Deixa eu... Ah, sim, você ficou confusa com toda a razão. Eu fiz a confusão. Obrigado, Jorge. Ah, tá. Agora, aqui, eu vou fazer a letra B, né? O resto é a resolução. Vamos resolver essa aqui na malandragem primeiro. O número de cima, quando x tende a infinito, é bem maior do que o número de baixo, porque é o cubo. Então, na malandragem, tá? Eu vou fazer assim, na malandragem, eu vou fazer 5 vezes um infinito ao cubo, dividido por menos 3 vezes infinito. É claro que infinito ao cubo, né? Aqui eu estou totalmente informal, totalmente na malandragem, totalmente sem técnica alguma. Importantíssimo isso, principalmente na hora de fazer concurso, tá? Você saber essas malandragens, você vai fazer um concurso para a Petrobras, lá tem 80 questões. Você acha que você vai resolver na formalidade as 80? Não, você vai ter que fazer na malandragem, né? Então, agora você tem... o infinito ao cubo, naturalmente, é maior do que o infinito. Né? Isso aqui tem cara de menos infinito, ó. Porque vai dar infinito aqui em cima, né? E 5 terços não conta nada, só o sinal vai dar menos infinito. Eu acho. Agora eu vou resolver. Né? Eu vou resolver do jeito como se deve resolver aqui em cálculo 1. Então, vou fazer aqui no cantinho, limite, quando x tende a mais infinito. Agora eu vou dividir por... Eu vou dar x ao cubo em cima e embaixo, fica mais fácil. Então, vai ficar 5, né? E o resto vai dar tudo zero, né? Menos, porque vai ficar menos 2 sobre x. Mais 1 sobre x ao cubo, né? Tudo que está embaixo com x infinito vai dar zero. E agora, se eu dividir por x ao cubo em cima, divido por x ao cubo embaixo também. Menos 3 sobre x. Ferrou, não posso dividir por x ao cubo, porque zero não pode ter embaixo. No máximo, eu posso dividir por x. É o que eu vou fazer, então, seu Ângelo. Não é sair que nem mamute, né? Dividindo pelo maior grau. Limite quando x tende a mais infinito. Vou fazer primeiro embaixo. 1 sobre x menos 3. E em cima vai ficar 5x ao quadrado. Menos 2x. Menos 2x. Mais 1 sobre x. Esse aqui morre. Né, porque tende ao infinito. Limite quando x tende a mais infinito, né? De 5x quadrado menos 2x. Bom, esse aqui não faz nem cócega, né? Né? Porque eu tenho menos 3 aqui embaixo que eu me esqueci, né? Não faz nem cócega porque o quadrado é muito maior do que o 2x do infinito, né?
Então, eu tenho 5 vezes infinito ao quadrado sobre menos 3, que vai dar menos infinito mesmo. Tá? Dá para fazer só na malandragem. E eu diria o seguinte, uma meia malandragem, né, é você só dividir o de maior grau pelo de maior grau. Tá? Fica bem mais fácil. Tá? Só divide o polinômio de maior grau em cima pelo polinômio de maior grau embaixo. Só funciona quando o x tende a mais ou menos infinito. Né? Quando tender a 2, a 3, a 17, não dá certo. Bom, agora vamos de malandragem aqui, ó. Essa primeira aqui, como é que é? Quando x tende ao infinito, ó. Corta, corta, dá o meio, ó. Tá feito. A segunda, na malandragem, x tende a menos infinito. Opa! Bom, agora vai ficar... corta esse com esse daqui, né? Isso aqui vai dar 0, né? Deu 0. Aqui, na malandragem de novo, porque x tende ao infinito. Aqui vai ficar, corta esse com esse, vai ficar ao quadrado, né? 5 sobre menos 3, infinito ao quadrado dá menos infinito. Tá certo. Pô, dá para fazer rapidinho. Por que não ensinou isso antes? Senão vocês não iam prestar atenção na outra forma. Agora, uma boa pergunta, ó. Esse é o gráfico do seno. Esse é o gráfico do seno. O Gustavo achou engraçado. Esse é o gráfico do seno. Qual que é o limite de f de x quando o x tende a mais infinito? Não sei. Eu só sei que ele está entre mais e menos 1, mas não está determinado esse limite, né? Nem para mais, nem para menos infinito. Às vezes só isso basta numa aplicação, mas matematicamente esse limite não existe. Aqui exige um pouco de nós, né? Mas eu sei que vocês vão conseguir entender. Vamos pegar esse azul primeiro. Qual que é o limite de E na x quando x tende a mais infinito? O E na x é essa função azul, né? Fica claro que vai dar mais infinito. Tranquilo. Né? Vou fazer em azul também quando ele tende a menos infinito, né? Para cá. Qual que é o limite quando x tende a menos infinito, né? De E na x? Para mim fica claro que é 0. Porque você sabe que E elevado na menos infinito, né? Daí é igual a 1 sobre E na infinito, né? Esse cara aqui dá infinito e esse aqui dá 0. Fácil. Agora eu vou pegar este cara aqui, ó, o ln de x. Ele cresce menos do que o E. Tranquilo. Mas ele sempre cresce, ele nunca para de crescer. De forma que ele também, ó, o limite, quando x tende a infinito, do ln de x, também é igual a mais infinito. O engraçado é que parece que é um infinito menor do que o outro, né? E é verdade. Mas ambos são infinitos. Isso é muito louco. Tá? Então, muita atenção. Essa sensibilidade é importante. E se você fizer aqui também o limite de ln de x, quando x tende, agora ele não está tendendo a menos infinito, aqui ele está tendendo a 0 mais, tá? Vai dar menos infinito. A 0 mais dá menos infinito, a 0 menos não existe, então o limite em 0 não existe. Só existe em 0 mais. ln de 0 não existe, só existe ln de 0 mais, que dá menos infinito. Agora, analisando, olha que coisa que eu vou perguntar, por isso que eu disse que isso aqui faz pensar. Eu vou perguntar para vocês, eu peguei uma cor meio sem vergonha que eu não consigo enxergar. Vou pegar isso aqui. A minha pergunta é:
Daí vai o Ângelo, né? O Ângelo ensinou que o limite de E na x quando x tende a infinito é infinito, e que o limite do ln de x quando x tende a infinito é infinito. E na prova, como todo bom professor, eu vou pedir qual que é o limite quando x tende a infinito de ln de x dividido por E na x. Alguém se arrisca? Vocês têm que saber isso só de sentimento. Não tem conta nenhuma para fazer. 0, bem. Acertou. Acertou. Porque esse infinito aqui, né? Ele é bem maior do que esse infinito. Que louco, né? Na dúvida, você pega a calculadora e... Só minha nota, não. E eu falo, não, mas aí deu boa, Isaac. Agora vamos fazer outra aqui, ó. Ó, Isaac. Então, o professor foi mais bonzinho. Ele ensinou esse e esse, daí colocou no enunciado. Sabendo que o limite dessa divisão dá 0, né? Estime quanto que é o limite... Quanto que é esse outro limite? É na x dividido por ln de x. De novo, né? Esse infinito é bem maior do que esse. Ia dar 1 se esse infinito fosse igual a esse. O infinito de cima, né? O número de cima cresce bem mais rápido que esse. Então, esse aqui vai dar infinito. Vai dar infinito. Vamos fazer o teste. Nós acho que temos que fazer o teste. Né? Então, eu vou desenhar aqui. Até em forma gráfica eu acho que é melhor. Primeiro eu vou fazer o ln de x dividido por e elevado na x. E eu não vou nem fazer ele até 10, né? Eu vou fazer ele só de 0 até o número, né? Opa, agora ele existe para cá, né? Eu vou fazer ele, não vou nem fazer de 0, porque 0 é um número muito pequeno. Eu vou fazer de 0,1, pronto, de 0,1 até um 5. Ele tende a 0 mesmo, né? Ele tende a 0 mesmo. Agora eu vou fazer um outro gráfico. Podemos fazer até de 1 até 6 eu vou fazer. D1, não, D1 é muito pouco, tem que fazer 0,1. Ou 0,5 pelo menos. 0,5 até 10 tá bom. Isso, sim fica bom para ver. Então ele tende a 0. Agora eu vou fazer outro gráfico. Aqui embaixo, vou fazer ao contrário, né? Poderia fazer elevado na menos 1 se eu fosse bem malandro, mas aí eu posso talvez gerar um pouco de confusão. Dividido por ln de x. Olha aqui, ó, como é que isso aí, ó, aqui tem um problema, porque no 1, né, porque a ln de 1 é 0. Isso aqui é uma pequena assíntota. E aqui ele vai para o infinito mesmo. Eu vou fazer ele até um 5 só, para ele não ir tão longe. Consigo até ver a assíntota mais fácil aqui, né? Só que aqui eu não estou vendo o infinito. Então vamos colocar um 6 para ver se ele vai para o infinito. Mas vamos colocar então 8. Aqui eu consigo ver claramente que ele vai crescer um montão, né? Porque veja que aqui já está 1 vezes 10 na 3, já é um número enorme. Né? Eu até se fosse menos eu conseguiria ver. Né? Porque aqui ó, já está 450, não dá para ver tão bem. 7 talvez. 7 eu já consigo ver, ó, já foi 600 e cada vez cresce mais. Mas aqui é uma coisa ainda que só a maturidade em limites vai fazer entender isso. Aqui são perguntas difíceis que eu fiz para vocês. Finalmente, meus caros, vamos à continuidade de funções. Não é um assunto difícil, é o mais fácil, tá? Deles aqui do assunto de limites.
Continuidade, você pode pensar uma função contínua, uma função sem quebras, né? Quando você joga uma bolinha, ela não salta, né? Salvo que ela pegue uma parede, mas enquanto ela está no ar, ela é contínua, né? A função não dá saltos. Então, em termos agora só de sentimento, né? Essa função não é contínua, porque ela não existe aqui, ó. Para a função ser contínua, primeiro ela tem que existir. Essa função, ela existe o tempo todo, mas olha aqui, ó, isso aqui é uma descontinuidade da função. Essa função existe o tempo todo, mas isso aqui é uma descontinuidade da função. A função não está... Isso aqui também... Então, em lugar nenhum, não tem uma função contínua dessas que eu apresentei aí. O que uma função precisa ter para ser contínua, né? Existe uma definição para isso aqui, ó. Primeiro que ela tem que existir. Isso é óbvio. Como é que vai ser contínua se não existe? Segunda, que o limite tem que existir. E terceira, que a função precisa ser igual ao limite. Então só precisa guardar essa terceira aqui, ó. A função precisa ser o limite. Só. Então, imagine que você tenha essa função aqui, ó. E a pergunta é, essa função f é contínua? E a resposta é não. Não é contínua. Essa função f, ela é representada aqui embaixo. Tá? Veja que o limite em torno de 2, ele existe, ele dá 4. Mas a função não existe em x igual a 2. Se a função não existe, ela não é contínua. Esta função, vou pegar outra cor, esta função g, ela é contínua. Bom, em x igual a 2, ela também não existe. Em x, não, ela existe, ela vale 3, então ela existe sim. Tá? O problema é que ela não vale o mesmo valor dessa bolinha. Então, apesar dos... os limites dão 4. Mas o valor do limite é diferente do valor da função. Então, não é contínua também. Vamos à última. Essa função h, em x igual a 2, ela vale 4. Em x igual a 2, então você tapou esse buraco aqui, ó. Beleza? Em x igual a 2, ela vale 4. E só olhando para essa função, vou apagar essa bola que eu desenhei ali em cima, que ela vai atrapalhar um pouco. Só olhando essa função, você verifica que ela é contínua, né? E agora vamos fazer a análise aqui no ponto 4. Poderíamos fazer em qualquer ponto, né? O limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a f de 4? É. Então, ela é contínua neste ponto. Você tem que fazer de maneira genérica o limite de f de x, quando x tende a todos os pontos, eles precisam ser igual a f de todos os pontos. Esse é o conceito de continuidade de função, né? Mas o limite é igual à função em todos os pontos dessa... Eu vou chamar de curva, né? É reta, mas é curva, mas toda reta é uma curva também. Tá? Dessa função. Pronto. Então, esse sim, só esse último aqui, trata-se de uma função contínua, né? Sem buracos, sem saltos, né? Isso é uma função contínua. Não é difícil assim de entender o que é uma função contínua. Às vezes uma função é contínua por partes também. Por exemplo, essa função f de x, né, que é definida por uma raiz quadrada, né, pede-se, o que se pode dizer a respeito da continuidade dessa função? Bom, você pode dizer que se essa função é contínua, ela é contínua só onde ela existe. Ela só existe quando 9 menos x quadrado for maior ou igual a 0. Bom, isso é uma forma, né? Se foi só essa a pergunta, né? Você pode dar uma de malandro e dizer, não,
Quando 9 menos x quadrado for maior ou igual a zero, essa função pode ser contínua. Não, mas vamos garantir que se ela é contínua ou não, né? Para garantir se ela é contínua, né, o f de todos os pontos C, né, eles precisam ser iguais aos limites da função, né, quando x tende a todos esses pontos C. O problema é eu achar esses pontos C, né? Bom, os pontos C são os valores de x que satisfazem essa inequação. Essa inequação ela pode ser escrita como x quadrado menor ou igual a 9. Toma cuidado que não é x menor do que mais ou menos 3, tá? Você, para resolver isso, você desenha aqui o eixo x. Você pode sim colocar aqui ó, o menos 3 e o mais 3. E agora você desenha uma parábola, né? Uma parábola com x positivo, né? Ou seja, aquela velha parábola sorrindo, né? Que tudo está positivo. E aí você sabe que x quadrado, que é essa parábola aqui, ó, é menor do que 9 aqui no meio, ó, entre menos e mais 3. Aqui ela é negativa, né? E aqui ela é, né, positiva. Eu quero que seja menor do que 9, então é entre mais ou menos 3. Ótimo! Eu sei que se eu tiver nesse intervalo I, entre menos 3 e mais 3, né, porque pode ser igual, por isso que é fechado, esse cara aqui existe. Tá? Então, primeiro, eu tenho que estar nesse intervalo. Agora, a pergunta é, será que o f com os x desse intervalo, né, de menos 3 até 3, são iguais aos limites quando x tende a qualquer valor desse intervalo de f de x? São. É só olhar para a função lá, né? Sempre que isso aqui for positivo, o limite é igual à função. Pronto! O que você pode dizer a respeito da continuidade dessa função? Você pode dizer que f de x é contínua no intervalo menos 3 a mais 3. E acabou. Está resolvido. Aqui do lado você tem tudo resolvido também, né? E aqui ainda um gráfico, né? O gráfico dessa função. Ele é contínuo, de menos 3 a mais 3. Abaixo de menos 3 e acima de menos 3, sequer a função existe. Mais uma. Quais os valores de x? Para quais valores de x existe uma descontinuidade no gráfico dessa função, né? Se você olhar para o gráfico, é fácil, né? Olhando para o gráfico, você vai dizer que é 2 e 3, né? Porque aqui parece ser 3, né? Há duas descontinuidades, 2 e 3. Tanto essa quanto essa bolinha aberta são descontinuidades. Por quê? Porque são situações onde, né, o f de c, eu vou particularizar, eu vou colocar, eu poderia deixar genérico com c, mas às vezes a generalidade atrapalha quando a gente está aprendendo. Então, você sabe que f de 3 não existe, né? Então, f de 3, que não existe, né? Ele não é igual, né? Não passa no teste do limite quando x tende a 3 de x quadrado menos 9 sobre x quadrado menos 5x mais 6, né? Porque esse limite, a gente já olha no gráfico aqui, a gente vê que é 6, né? Então, não existe, é diferente de 6, né? Logo, não é contínua. E no caso do número 2, né, f de 2 não existe, né? E o limite também não existe. Ah, daí você vai dizer, não existe é igual a não existe. Não. Se não existe, né, não é contínuo. Bom, mas vamos supor que o gráfico não tivesse sido dado, né, e a gente tivesse que encontrar
as descontinuidades, o que eu faria? Bom, eu faria o seguinte. Primeiro eu vou ver onde que essa função não existe. Se a função não existe, ela não pode ser contínua. Então ela não existe quando a parte de baixo é zero. E pode acontecer dessa parte, apesar de ser uma parábola, dessa parte de baixo nunca dá zero. Quer ver uma parábola que nunca dá zero? Faz assim, ó. X² mais 1. Pronto, essa nunca dá zero. Quero ver você colocar 1, né? Isso aqui sempre vai ser maior do que zero. Sempre. Não importa o valor de x real que você colocar ali. Essa aqui talvez seja sempre maior do que zero, né? Talvez não. Vou fazer soma e produto. 6, né? Sempre esse com o sinal trocado, quando tem 1 aqui, né? Porque é dividido por 1, dividido por 1. Esse aqui, 5 e 1 dá 6. Ah, não, mas não, 5. 2 e 3, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Né? Então, eu sei que esse y ali, ó, ele pode ser reescrito assim, ó. Y igual a x mais 3, x menos 3, dividido por x menos 2, x menos 3, né? Não sai cortando esses dois, só quando você calcula limite pode fazer isso, né? Então, eu verifico que eu tenho um problemaço, né? Um problemaço no x igual a 2 e no x igual a 3, né? Porque a função não existe. Se a função não existe, nem vou calcular o limite dessa função. Né? Simplesmente ela é descontínua. Eu posso dizer que essa função é contínua, então, né? De menos infinito a 2 aberto, de 2 aberto até 3 aberto e de 3 aberto até infinito. Né? Então, você pode dizer, o gráfico é contínuo por partes, né? De menos infinito até 2 aberto. Né? Ele é contínuo também de 2 aberto até 3 aberto e de 3 aberto até mais infinito, né? Mas exatamente aqui no meio, né? Aqui no 2 e aqui no 3 você tem descontinuidades. O gráfico não é contínuo o tempo todo, ele é contínuo em algumas partes. Isso vai ser importante lá em cálculo 4. Agora existe um teorema chamado teorema do valor intermediário, né? Teorema do valor intermediário. Ele é muito simples de entender, tá? Mas a função precisa ser contínua. Ele diz que se uma função é contínua, né? E você sai de A e vai para B, o valor médio de y, ele acontece entre f de A e f de B. Isso é assim, é bastante óbvio, né? Não quer dizer que está bem no meio, né? O valor, esse aqui, ó, é a média, tá? Esse aqui é f de A mais f de B sobre 2, tá? Esse é a média, mas o x necessariamente não precisa estar bem na média, mas ele está no intervalo entre A e B. É isso que é o teorema do valor médio. Ele é muito aplicado para achar raízes de funções, tá? Então, é dito que se uma função muda de sinal no intervalo, né, de A até B, então aqui no meio está o zero. Se a função é contínua, a função tem que ser contínua. Isso, apesar de simples, é muito usado em cálculo numérico. E um exemplo é aqui, ó, vamos supor que eu quisesse encontrar essa raiz aqui, ó, x ao cubo menos x menos 1. Isso aqui normalmente não é trivial. Tá? Vejam, é uma equação que parece inocente. Eu vou fazer com Excel. Esse é o x, esse é o y. Veja que de menos 2 para 2 houve uma mudança de sinal. Eu sei que o zero está ali no meio. Eu vou colocar 0 aqui agora, só para ver se... beleza. Ainda não mudou o sinal, né? Antes era menos 7, agora foi para 1. Eu vou colocar 1 aqui. Opa, mudou o sinal. Opa, então vou deixar 2. Talvez eu coloque 1.5. Ainda é positivo. Vou trabalhar com o outro aqui, eu vou colocar 1. Porque 1 continua dando negativo, né? Olha,
eu vou colocar, claro que eu não vou colocar 1.5, vou colocar 1.4. Opa, volta atrás, volta para o 1, exagerado, 1.2. Continua negativo. Vou colocar 1.3, continua negativo. Tá, só que aquele está mais perto do zero do que esse. Então aqui, claro que eu não vou colocar 1.3, que vai dar o mesmo valor, né? Vou colocar 1.4 aqui. Eu já sei que a resposta está entre 1.3 e 1.4, né? Então vou colocar 1.35 aqui. Ih, virou positivo. 1.32, beleza. Aqui eu vou colocar 1.33, que eu já sei que é positivo. Já sei que a resposta está entre esses dois aqui, ó. Eu vou colocar aqui 1.32, vou colocar 5. Opa, virou positivo. Então vou colocar 4. Sempre um é negativo. Isso. Então aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar 1.325. Positivo. Agora aqui 1.324, vou colocar 5 para ver se fica. Continuou positivo. Então aqui vou colocar 6. 32, 4, 6. Não, aqui vou ter que colocar 7. Ainda é negativo. 8. Beleza. Então, esse aqui, aquele lá está mais perto do zero. Então, aqui eu vou colocar mais um 5. Ficou positivo. Vou colocar um 6. Ah, negativo, aliás. Tem que continuar negativo. 6. Continuou negativo, vou colocar um 7. Enquanto tiver negativo, eu vou trabalhando com ele. Negativo. 8. Negativo. 9. Opa! Vou colocar um 6 aqui agora. Olha, era 6 mesmo. 7. Vou colocar um 7. É negativo ainda. 8. Não, 8 não, então é 7. Agora eu vou colocar 7, 5. Virou positivo, não quero. 7, 4. Positivo, não quero. 7, 2. 7, 1. Aí, negativo. Então, agora esse mesmo número eu vou copiar aqui para baixo. Não quero digitar para não digitar errado. Né? Agora eu vou colocar aqui 7, 2. Número, ó, deu positivo. Mas cada vez eles estão mais perto do zero, né? Vou formatá-los para eles ficarem com número. Né? Casas decimais, eu vou colocar aqui umas 6 casas decimais. Eu já cheguei quase no zero com 6 casas decimais. Bom, eu sei que é um pouco maior do que esse o número e um pouco menor do que esse. Então, eu vou colocar 7, aqui eu vou colocar 1. Continua negativo. Coloquei 5, não 1. 8, não. 7, eu quero que seja negativo, 7. Tá. O número aqui embaixo vai ter que ser o mesmo. 1, 7, né? Agora eu vou colocar 1. Deu o mesmo número, é óbvio que vai dar negativo, né? Agora eu vou colocar um 1 aqui para ver se ele vira positivo, não virou. 2 vira positivo, não virou. 3 vira positivo, não virou. Coloca 5 então. 5 virou, não virou. 8, vamos ver se vira positivo, não virou. 9. 9 parece que eu achei o zero, né? Então vou colocar aqui 9 também. É claro que vai dar zero. Né? Então, eu achei a raiz, né, só me bobeando entre o positivo e o negativo. Deixa eu ver qual a raiz que eu achei ali. Eu achei 1.3247, né? E aqui, olha, está entre 1 e 2, né? Tá certo. Né? Aqui ele está bem certinho, ó. A raiz está bem. Né? E as mesmas tabelinhas feitas aqui, né, vindo pela esquerda e pela direita. Né, até chegar no 1.324, que é a raiz. É uma forma, né, de aplicar esse teorema da continuidade. Né? Se uma função é contínua, ela muda do positivo para o negativo, o zero está ali no meio.